Nem tudo que é verdadeiro é entendido na hora. Hoje é dia 34 do meu treino de oratória, eu me chamo Vinícius Santos e agora são 20 horas e 56 minutos, dia 6/7/2026, no horário de Brasília. Vamos lá, trocar um assunto bem legal sobre isso. Nem tudo que é verdadeiro é aceito. E aí, antes de eu me aprofundar nesse assunto, tem uma história pequena, minúscula, resumidamente resumido. Tem uma história bem curta, assim, de um americano chamado eu acho que é assim que fala, Martin Luther King Jr. Foi um pastor batista americano que, nos anos de 1950 e 60, entre 50 e 60, liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, numa época em que negros viviam sob leis de segregação racial. Ele defendia resistência não violenta, inspirado em Gandhi, e ficou conhecido mundialmente após o discurso I Have a Dream, feito em 1963 para mais de 250 mil pessoas em Washington. Recebeu um prêmio Nobel em 1964 e seu discurso mudou a história porque não usava argumentos. Ele transformava a ideia de igualdade em imagem que o público conseguia sentir mesmo antes mesmo de entender racionalmente, certo? E aí, no meio de todo esse discurso, tem uma fala dele que é I have a dream. Que hoje em dia a maioria das pessoas respeitam. Mas quando ele disse isso, aquilo não foi aceito de imediato. Muita gente criticou, discordou, e muita gente também não enxergou aquilo que ele estava falando. Mas uma habilidade que ele teve foi de, no meio do seu discurso, não apenas convencer as pessoas com dados, com leis, sabe? Com tudo isso. Mas é convencer as pessoas criando uma imagem na mente delas, mesmo antes dela entender tudo aquilo de forma racional, de forma racionalmente. Enfim, eu acho que é assim que. Enfim, de uma forma que seja na razão, certo? E isso acontece até hoje. Eu quis dar um exemplo dele, mas isso acontece hoje e talvez esteja acontecendo na sua vida. Você fala algo e as pessoas não entendem. Talvez ela não entenda naquele momento. Talvez ela vai entender muito tarde. E aí tem a importância de quando você for dar um discurso, quando você for apresentar algum trabalho, então você se colocar no lugar de espectador e pensar se você consegue fazer isso. Se ao invés de apresentar dados, apresentar leis, o que isso qualquer um pode fazer, você criar uma imagem na mente daquelas pessoas antes mesmo delas entenderem aquilo que você está explicando de forma racional, sabe? Porque quando você faz isso, a probabilidade da pessoa entender até antes de você finalizar tudo aquilo, cara, é enorme. E aí que tá a diferença entre grandes oradores e pessoas que não são grandes oradores, mas que são oradores, certo? Então, vamos lá. Então, pensa bem. As pessoas não entendem. E aí você começa a presumir de que está errado. De que está errado. Então, talvez você esteja tentando explicar algo hoje. Talvez você tente passar a sua visão, a sua concepção, a sua perspectiva de vida, de futuro, sabe? As suas ideias de forma clara para as pessoas. Talvez elas não entendam agora. Mas isso não significa que você está errado, certo? Eu tô dando umas travadas, enfim. Você fala algo, as pessoas não entendem, e então você começa a presumir de que você está errado. Ou você tenta omitir a própria visão para tentar se encaixar a filosofia daquela pessoa.
certo? Então, mas talvez não seja o tempo das pessoas compreender aquilo que você está entendendo já. Por mais que as pessoas tenham mais idade que você, não significa que ela tem mais amadurecimento naquele determinado ponto da vida, naquele certo grau da vida, sabe? Tem, tem pessoas que com 17, com 18, com 19, com 20 anos já sabem ser madura, e tem pessoas com 28, 30 anos que ainda não tem toda essa maturidade, sabe? Mesmo tendo uma idade maior, mais avançada, e mesmo, e mesmo tendo vivido mais que você, certo? Então, bom, talvez o que você esteja explicando, talvez o que você esteja falando, apenas não, aquela pessoa não seja o tempo das pessoas compreenderem isso, daquelas pessoas. E é por isso que é importante você se juntar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, ou que já estão no mesmo lugar que você, sabe? Não que você precisa ser amigo delas naquele momento, mas que você comece a frequentar esse tipo de ambiente, que você comece a frequentar ambientes onde pessoas estão mais abertas a possibilidades, a riscos, certo? Porque o tempo corrobora o que é verdadeiro. E com o tempo tudo começa a se encaixar. E aí as pessoas, no final, elas acabam, mesmo não querendo, elas acabam entregando que você no final talvez tinha razão. Então, se você vai começar algo, se você vai fazer determinada ação, determinada atitude, e talvez isso seja muito arriscado para as pessoas que estão, sabe, perto de você, que estão ao seu redor. Cara, talvez aquelas pessoas, elas não estejam certo sobre você. Talvez, sabe, você não precisa tentar omitir isso para si mesmo, a sua visão para si mesmo, porque pessoas não acreditam em você. Mas você deve ficar de cabeça erguida e seguir adiante, porque talvez o que você esteja fazendo não seja o tempo daquelas pessoas entenderem aquilo. E na maioria das vezes é sempre assim, certo? Então, porque o tempo, ele corrobora o que é verdadeiro. E você precisa reiterar isso para si mesmo, sabe? Nem tudo que é forte é aceito de imediato. Pensa bem. Então, você tem uma ideia de vida, você tem uma ideia, uma filosofia daquilo que você deseja para sua vida. Porém, isso não significa que o outro vai querer aquilo. Na maioria das vezes, as pessoas que vêm de onde você vem, que veio de onde você veio, sabe? As pessoas que cresceram com você, dificilmente quando você... Bom, eu digo por mim mesmo, quando eu fui morar em Santa Catarina, e aí eu via, sabe, toda uma estrutura muito diferente do que eu havia visto enquanto eu morava no Pernambuco. E aí então você começa a ver outras possibilidades. E essas pessoas, elas não enxergam isso. Talvez não seja o tempo delas enxergarem aquilo. Talvez ela não tenha visto o que eu vi. Talvez ela não tenha conversado com quem eu conversei. E aí, cara, nossa, agora eu me lembrei de um corte de, de uma aula do Jim Rohn. Jim Rohn. Acho que é assim que fala o nome dele. Que ele fala assim, né? Bom, as pessoas olham pra você, sabe, pergunta por que que você está acordando 5 horas da manhã? Por que que você está indo para tal lugar? Por que você está indo correr? Por que você está fazendo isso, sabe, acordando cedo e dormindo tarde? Por quê? E aí ele dá tipo uma explicação rápida, tipo, se você soubesse com quem eu estou indo falar, se você soubesse quem eu estou indo ver, o que eu estou indo fazer, meu amigo, você estaria acordando 5 horas da manhã também. Você estaria, sabe, com essa agitação, apesar de todos os dias, apesar de ter dias não agradáveis, você estaria feliz, cara, com um sorriso no rosto, porque quem eu estou indo ver, cara, sabe? E a ideia disso, de tudo isso,
do que a pessoa é, ela do propósito do que ela está fazendo, sabe? Do que ela do que ela tem de ideia para sua vida. Então, talvez as pessoas não entendam o seu momento agora e elas não precisam entender se elas não conseguem te agregar naquele ponto. Então, bom, às vezes você entra em um caminho, em uma porta, em uma direção no qual as pessoas não vão te entender e elas não precisam te entender, principalmente pessoas que veio de onde você veio, pessoas que cresceram com você, porque essas pessoas elas tendem, bom, quando você tiver toda aquela vida que você tanto deseja, sabe? As pessoas que menos vão te apoiar, as pessoas que mais vão falar de você, são exatamente essas pessoas. São pessoas que cresceram com você, são pessoas que viveram com você, que te conheceram e que viram a sua mudança, sabe? E elas não aceitam a sua mudança. Então, às vezes, você olha assim, putz, eu estou começando a gravar, a fazer conteúdos. E aí aquelas pessoas olham, nossa, e já começam a soltar aquelas piadinhas patéticas de falar, nossa, virou blogueirinho, virou fulano de tal, ciclano de tal, sabe? Só que é uma coisa, não, sabe? Como se aquela zombação, fazer aquela famosa chacota, tudo bem. Mas o mais importante é você se permanecer forte nessa sua filosofia. Porque não significa que, às vezes, até conselhos sérios de que pessoas que vêm e falam, pô, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, sabe? Não significa que aquela pessoa esteja certa, por mais que ela seja mais velha, por mais que ela tenha mais experiências de vida, por mais que ela seja vivida. Você pode tirar proveito da boa conversa ou da má conversa, daquela situação. Mas você não pode adotar a filosofia daquele ser para a sua filosofia. Até porque o seu destino, assim, daquilo que você almeja, talvez seja diferente daquela pessoa. Aquilo que você almeja adquirir, aquele know-how que você deseja ter daqui a alguns anos, talvez não seja aquilo que aquela pessoa queira, sabe? São diferentes, são filosofias diferentes. E é por isso que é tão importante você se manter em ambientes onde te faça ir para o próximo nível. E ambientes que te puxam para o próximo degrau são ambientes onde pessoas já estão lá, pessoas, sabe, eventos, palestras, esses lugares assim, toda essa estrutura, sabe, pessoas que já estão acima de você, não que ela necessariamente está lá, mas que ela já está 1, 2, 3 degraus acima de você. E aí com aquela pessoa você aprende um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enfim, e aí você vai evoluindo de forma gradual, certo? Então, pensa bem, às vezes você fala algo para as pessoas, elas não entendem de imediato. Então, a partir de hoje, quando você falar algo para algumas pessoas, na verdade, a partir de hoje você não vai falar nada para essas pessoas. Você vai simplesmente baixar a cabeça e fazer, sabe? E começar a frequentar ambientes que te elevam para o próximo nível. Ambientes que te puxam. E aí é com essas pessoas que você vai falar. E você vai ver que com essas pessoas você tem uma facilidade maior de se comunicar com elas do que com pessoas que te conhecem há anos, sabe? Às vezes você vai, sei lá, em um evento e aí você explica uma ideia para algum ser, para alguma pessoa de que ela esteja naquele evento e você reparar bem, parece que aquela pessoa te conhece há anos, sabe? Porque bate uma coisa com a outra, sabe? Você tá ali, ele tá ali, aquelas pessoas querem ir para o mesmo lugar que você. E pessoas que vieram de onde você veio, pessoas que você conhece, pessoas, amigos de infância, nem sempre eles vão querer isso também, certo? Então, nem tudo que é forte é aceito de imediato, principalmente coisas que são muito fortes, coisas que são sobre filosofias de vida, sabe? Essas coisas nem sempre vão ser aceitas de imediato, e principalmente por pessoas que têm filosofias distintas. Como eu disse,
quando eu morava no Pernambuco, eu tinha uma filosofia, e aí então eu fui morar em São Paulo e eu tive outra filosofia, eu aprendi outras coisas, eu vi outras coisas, e aí quando eu fui morar em Santa Catarina, eu vi outras coisas, e aí então outra filosofia. Eu tentar explicar isso para pessoas que viveram a vida inteira em um único lugar e que só viram somente aquelas situações, sabe? Que não viram outras estruturas, outras pessoas que não se comunicaram com pessoas diferentes. Bom, eu tenho quase certeza, na verdade, aquela pessoa nunca vai entender aquilo que eu quero falar. Então, mas se eu estou em algum evento e tento explicar isso, tento explicar algo para algum ser, para alguma pessoa, mesmo aquela pessoa não tendo o know-how na área que eu tenho, na área que eu quero ter, que eu almejo ter, aquela pessoa acaba entendendo mais do que as pessoas com quem me conhece há anos, sabe? Então, o que você está fazendo agora não precisa fazer sentido agora, sabe? Mas lá na frente é algo que vai mudando. Como eu digo, tudo é processo. E isso não é diferente. É processo. Você começa algo, então você vai evoluindo de forma gradual. E entre altos e baixos, sabe, a mente, a constância, a filosofia, você sustentar a sua tese, sabe, acreditar em si mesmo, de que mesmo sendo não, enfim, não tendo aquele pico, aquele know-how por inteiro, sabe, aquela habilidade de facilitar as coisas, mesmo tendo tudo isso, você sustentar, sabe, aquilo que você acredita quando tá tudo dando errado, quando as pessoas estão te dando conselhos para você seguir coisas diferentes, para você fazer isso e aquilo, e você reparar bem que essas pessoas têm filosofias distintas da sua, e é por isso que é importante você não querer escutar pessoas que não são um ponto de referência para você em determinada área, sabe? Não que você não que você tem que ser assim com todo mundo, sabe? Todo mundo consegue te agregar algo, mas o ponto aquela pessoa te agrega naquela área que ela está falando? Não, então talvez não seja pessoas que você deva escutar, ou que você deva compartilhar suas ideias e filosofias, certo? Então pensa bem, tudo que você fala agora, as pessoas, na maioria das vezes, elas não compreendem, elas não entendem e elas também não te apoiam. Mas não precisa. O tempo corrobora tudo. Lá na frente, a conta fecha, certo? Bom, hoje é dia 34, agora são 9h14, ou melhor, 21h14 do dia 6/7/2026. E é isso aí. O que é real no final permanece. O que é real no final permanece. Pensa nisso. Aquilo que for verdadeiro no final vai permanecer. Vai permanecer. Não precisa ficar tentando convencer as pessoas. Pessoas que têm filosofias não precisa ter a mesma filosofia, mas filosofias similares, parecidas com a sua, essas pessoas entendem. E essas pessoas que você tem que se comunicar, certo? É isso aí. Vou ficando por aqui. Talvez eu espero que as pessoas que estejam vendo isso tenham compreendido a ideia do que eu quis passar, a ideia do que eu quis ditar aqui, a filosofia que eu tenha conseguido explicar com clareza, que eu esteja melhorando, assim eu espero. Dia 34 até o dia 90, cara, nossa, eu não tô nem na metade. Vai tempo, todo dia, todo dia, todo dia. Enfim, mas de dia em dia a gente chega lá, certo? Como eu digo, tudo é processo, certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Tenha uma ótima noite e até amanhã.